Você está cercado pelo impossível e é nesse momento que você precisa declarar e se lembrar que é só Deus mesmo cuidando de você. Só tem um que nunca vai frustrar a gente e o nome dele é o Senhor, o grande eu sou. Esse nunca vai frustrar a gente. A verdade é que é só Deus mesmo na nossa vida. Queridos, essa semana eu vi uma reportagem e essa reportagem foi muito marcante para mim. Por quê? 2 crianças acabaram perdendo suas vidas numa tragédia que aconteceu na Ilha do Governador. Uma casa, se eu não me engano, caiu, desmoronou e 2 crianças perderam sua vida. E teve um momento que um dos repórteres estava ali cobrindo, fazendo essa matéria ao vivo. E aí uma parente das crianças estava ali num canto, sofrendo, chorando. E esse repórter fez uma pergunta para essa mulher. Ele perguntou assim: vem cá, depois dessa tragédia, como vai ser viver a vida agora, a partir de agora? Essa mulher, quando recebe essa pergunta, ela olha para o repórter, ela se emociona e ela fala uma frase que rasga o meu coração. Sabe qual é a frase que ela falou? Só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Vocês já repararam quantas vezes a gente fala isso durante o dia? Vocês já repararam quantas vezes as pessoas falam isso com a gente? Às vezes a gente fala só Deus mesmo para coisas simples da vida. Um dia desse eu fui comprar batata no mercado. Minha esposa falou: vou fazer almoço, vai ali comprar uma batata. Só que no dia anterior eu tinha comprado batata, estava R$ 3,99 o quilo. Aí no dia seguinte eu fui no mercadinho, aquele lá no Jardim Gramacho. Quando eu fui ver o preço da batata, que peguei a batata, sem olhar o valor ali, peguei rapidinho, estava com pressa. Quando a moça botou na balança, estava R$ 12,99 o quilo. Aí eu falei: não, a senhora está errada. A senhora está me cobrando camarão, estou levando batata. Ela falou: não, está certo, está R$ 12,99 o quilo. Eu falei: que isso? Mas estava R$ 13,99 ontem. Ela falou: só Deus mesmo. Então a gente percebe que muitas vezes nós usamos essa frase para coisas simples da vida, rotineira. Mas às vezes a gente tem um parente, um amigo que está internado em estado grave, entre a vida e a morte. E os médicos já nem sabem mais o que fazer. E quando a gente pergunta: vem cá, como é que está a situação dessa pessoa, doutor? Às vezes o médico, que muitas vezes é um ateu, ele fala assim: só Deus mesmo. Porque existem situações que a gente não sabe mais o que fazer. E só Deus mesmo para poder agir em nosso favor. A verdade, queridos, é que essa frase para nós muitas vezes significa um grito de socorro ou desabafo. E a verdade também é que para muita gente essa frase está apenas na boca, mas não está no coração. Tem muita gente que fala o tempo todo só Deus mesmo, mas será que você acredita que é só Deus mesmo cuidando de você? Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. A gente precisa parar de falar essa frase apenas como um sussurro de desespero e começar a falar essa frase como uma declaração de fé, crendo que é só Deus mesmo para cuidar da gente. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia hoje. Em Êxodo, no capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 10. E eu tenho esse tema para compartilhar com vocês hoje. Só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 10, é um texto muito conhecido, já preguei muitas vezes sobre esse texto, com diversas perspectivas e visões, mas hoje a gente quer tratar sobre essa frase, só Deus mesmo. Êxodo 14, quem achou diz amém. Amém. O texto diz assim para a gente: ao aproximar-se, o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles.
e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um vento forte oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem para os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Amém. Queridos, Moisés é convocado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. E aí, quando Moisés vai falar com Faraó, Faraó não quer liberar o povo. Por quê? Porque era o povo escravo, era mão de obra do povo do Egito. Eles eram escravos e trabalhavam muito no Egito. Então, o que aconteceu depois disso? Quando ele endureceu o coração e não quis liberar o povo, as pragas foram enviadas para lá. Vocês lembram disso? Várias pragas foram acontecendo lá. E o povo lá vendo que a mão do Senhor estava sobre o povo de Israel. Até o momento em que veio a praga que matou os primogênitos. Então, a partir desse momento, o Faraó tomou uma decisão: libera esse povo. Libera o povo. Então, o povo é retirado do Egito por Moisés
E eles começam na peregrinação rumo à terra prometida, aquela terra que o Senhor prometeu para eles. Só que chega um momento em que Deus manda o povo ficar à beira-mar. Ficava ali, ficar tranquilo, ó, vocês vão ficar à beira-mar e eu vou dar algumas orientações para vocês. Por quê? Eu vou endurecer o coração de Faraó, eles vão perseguir vocês, o povo do Egito vai perseguir vocês e o meu nome vai ser glorificado através disso. Só que aí o povo está lá, eles estão indo para a terra prometida, eles chegam diante do mar. Só que quando eles chegam diante do mar, eles já sabem que não tem uma ponte para eles atravessarem o mar. E quando eles olham para trás, o exército egípcio está vindo. Por quê? Porque o Senhor, o próprio Deus, endureceu o coração de Faraó. Então Faraó está vindo com seus carros, com seus cavalos, com todo o seu exército, para poder acabar com o povo de Israel. Para matar todo mundo, acabar com todo mundo e levar o povo cativo. O que sobrar, levar cativo. Voltar para lá, para ser a mão de obra barata do povo do Egito. Quando o povo de Israel, um povo que já tinha vivido tantos milagres, que viu as pragas, que viu tanta coisa acontecer, quando esse povo vê os egípcios vindo, eles se desesperam. E a Bíblia fala que eles começam a clamar ao Senhor, mas eles também começam a murmurar reclamando de Moisés. E eles falam, isso está acontecendo que a culpa é tua. Você deveria deixar a gente lá no Egito e morrer por lá mesmo. Por que a gente não ficou lá? Foi por falta de túmulos que a gente não ficou? Porque agora a gente vai morrer e vai ficar aqui no deserto. E eles começam a botar culpa em Moisés. Moisés foi um baita líder, né? Porque dá vontade de largar o povo de mão e falar, então tá bom. Já tinha falado com Deus que era para me deixar quieto. Aí Deus inventou, Deus libertar esse povo. Mas aí o que acontece? Moisés fala, gente, fiquem tranquilos. Porque o próprio Deus lutará por nós. O nosso Senhor vai lutar por nós e tudo vai acontecer. Acalmem-se. E aí, queridos, chega um momento em que Deus pergunta para Moisés assim, vem cá, Moisés, por que clamas a mim? Faz o seguinte, estende a tua mão e abre esse mar aí. E diz a Bíblia que Moisés estende a mão, o mar se abre, o mar vermelho se abre. E o povo então não precisa de ponte. O povo não precisa de um barco. O povo agora vai atravessar com o pé seco. Por quê? Porque o mar foi aberto para que eles pudessem passar. Extraordinário. E aí o povo vai atravessando, o povo, Deus envia o escape para esse povo, o livramento para esse povo, para que o nome dele fosse glorificado. E esse povo atravessa. Quando o povo atravessa, Deus fala, Moisés, estende a mão de novo. Porque agora o exército egípcio já está no meio do mar. É hora de fechar para que eles morram. E aí, quando o povo está no meio, Moisés estende a mão, o mar se fecha e o povo do Egito, aquele povo que estava querendo acabar com o exército de Israel, todos eles morrem e aparecem mortos na praia. E aí, o nome do Senhor foi glorificado por conta desse grande movimento de Moisés clamando a Deus para que ele pudesse intervir nessa situação. Queridos, a verdade é que é só Deus mesmo na nossa vida. Tem muita gente que pensa que vai vencer na vida por conta da influência que tem, por conta do cargo que tem no trabalho, por conta do concurso público que passou, por conta das influências que tem, por conta de ter nascido numa família que tem herança, porque de repente acha que é desenrolado, é bom para vendas e olha, eu sei vender como ninguém, então eu vou vencer na vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, existem situações na vida que a gente nem sabe o que vai fazer e só Deus mesmo para poder nos livrar. Porque a verdade é que a gente depende de Deus o tempo todo, até para respirar a gente precisa de Deus. Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que você levantou da cama hoje porque Deus agiu em seu favor? Já parou para pensar que o seu coração continua batendo, mesmo você sem perceber, porque o Senhor continua fazendo o seu coração bater? Já percebeu que você amanheceu enxergando tudo? Porque o Senhor tem cuidado da sua saúde, tem cuidado de você, e você só vive o que vive porque Ele é Deus na sua vida? Só Deus mesmo para poder cuidar da gente. Só Deus mesmo. Existem situações da vida que essa frase precisa ser uma realidade para a gente. Porque tem muita gente que está usando essa frase apenas como um belo bordão. Mas pastor,
Quais são as situações da vida que essa frase precisa ser uma verdade em vez de ser um bordão? É sobre isso que eu vou falar com vocês essa noite. Quais situações da vida que essa frase precisa ser uma verdade? Primeiro, quando estamos encurralados pelo impossível. Pastor, o que é estar encurralado pelo impossível? Estar encurralado pelo impossível é quando você está dentro de uma situação que você não consegue fazer mais nada nessa situação. Que as suas forças já se dissiparam, que as suas estratégias já não conseguem mais vencer a situação e que as suas forças se esgotaram. Você está cercado pelo impossível e é nesse momento que você precisa declarar e se lembrar que é só Deus mesmo cuidando de você. Pastor, onde está isso no texto? Está lá no verso 10. Acompanha comigo aí no verso 10 o que diz. No verso 10 vai dizer assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. O povo, eles aqui estão saindo da escravidão. Eles estão agora, eu fico imaginando como eles estavam felizes, saindo da escravidão. Porque agora eles não vão mais ficar recebendo chibatada. Eles não vão comer aquilo que colocam para eles comerem. Eles não vão ficar mais trabalhando de forma desenfreada. Agora eles estão livres para assumirem o lugar que o Senhor separou para eles. E aí, queridos, esse povo está lá peregrinando agora, andando, glorificando a Deus. Por quê? Porque eles estão livres. Mas aí sabe o que acontece? Eles olham para trás e vem o exército de Faraó. E o exército de Faraó vem com tudo para poder acabar com eles e levá-los de novo para a escravidão. Reparem no texto, que o texto vai dizer que quando o povo olha para trás e vê o exército de Faraó vindo, qual é o primeiro movimento que eles fazem? O texto diz muito claro, eles começam a clamar. Só que eles não permanecem clamando a Deus. Sabe o que eles fazem? Eles começam a murmurar. Logo em seguida, o texto diz que eles começam a clamar e daqui a pouco começam a murmurar, falando: Moisés, olha o que você fez com a gente. Eles começam a colocar toda a culpa no Moisés, dizendo: olha o que você fez com a gente, foi por falta de túmulos que você trouxe a gente para esse lugar? Você está de brincadeira com a gente, né, Moisés? Porque agora a gente vai morrer e vai ficar aqui. Era muito mais fácil permanecer sendo escravo. Olha o que o povo está dizendo. Esse povo clama, mas eles começam a murmurar. Sabe o que eles estão dizendo para a gente? Que o só Deus mesmo na vida deles é apenas um bordão, não é uma realidade do coração. E talvez você chegou aqui essa noite e você tem falado muito isso, mas isso tem falado da boca para fora, porque de fato você não tem confiado que é só Deus mesmo para te livrar de todas as amarras, de todas as estratégias do inferno. Esse povo começa a reclamar, demonstrando que eles estavam com os no mundo natural. E os olhos naturais deles estavam sobressaindo aos olhos espirituais. Acontece com você? Às vezes a gente olha para uma situação e o que essa situação está mostrando para a gente? Os nossos olhos naturais estão vendo o pior cenário possível. Por quê, pastor? Porque muitas vezes acontece com a gente. Os nossos olhos naturais, eles sobressaem aos nossos olhos espirituais. Muitas vezes falta fé, muitas vezes falta convicção de que Deus de verdade é só Deus mesmo, de que só Ele pode fazer. E aí, queridos, eu consigo perceber aqui, olhando esse texto, que esse povo se esqueceu de tudo que eles viveram pouco tempo antes com o Senhor. Eles viram pragas, eles viram a coluna de nuvem, eles viram tanta coisa. Eles viram o mar na sua frente, Moisés, o grande líder, dizendo: olha, fiquem tranquilos, as coisas vão acontecer, Deus está com a gente. Mas esse povo está duvidando agora. Esse povo não está acreditando que Deus poderia mandar mais uma vez um escape, um livramento para eles não passarem por essa situação que eles estavam imaginando que aconteceria. Mas a gente consegue perceber que Deus, Ele sempre faz. Deus continua abrindo mar na nossa vida. Deus continua enviando maná. Deus continua tirando a gente de lugares onde a gente não queria estar. Deus continua o mesmo Deus.
Existem momentos na nossa vida que a gente se pega travado, que a gente se pega encurralado pelo impossível. Mas aí Deus sempre vem com a sua poderosa mão e nos livra de tudo. Quem aqui já teve uma conta que um dia olhou e falou assim: Senhor, não tem como pagar. Só Deus mesmo. Ficou sem pagar a conta? Ficou sem pagar a conta? E quando faltou alimento? Muita gente aqui já passou por isso. Quando faltou alimento, só Deus mesmo. Faltou alimento? Olhava para o armário, não tem nada, Senhor. Só Deus mesmo. Daqui a pouco Deus enviava o seu anjo para poder alimentar. A minha mãe, eu sempre gosto de dizer isso aqui, minha mãe é o maior exemplo de fé que eu conheço. Porque por muitas vezes minha mãe contava que eu pequenininho, 3, 4, 5 anos de idade, eu falava: poxa mãe, queria tanto comer um feijão. Não tinha feijão. E a minha mãe era serva de Deus. Uma mulher que temia o Senhor, que amava o Senhor, que era fiel ao Senhor. Ou seja, as dificuldades também vêm para aqueles que são fiéis e que amam o Senhor. Por quê? As dificuldades são pedagógicas, não são para punir a gente, não. Para quem é fiel ao Senhor, não é punição, não, é pedagogia de Deus. Por isso que se você for fiel, fique tranquilo, Deus está tratando coisas importantes em você. E aí ela falava: Senhor, sou tua serva. Sou tua serva. E aí, naquela época não tinha rede social. Mas eu tenho certeza que se tivesse, minha mãe não ia para a rede social e falar assim: parente não presta mesmo, né? Tem gente que só Jesus na rede social. Senhor, queima a rede social de quem é imaturo, Pai. Derruba, né? Tem gente que desabafa na rede social. O Senhor está dizendo para você essa noite: você está errado, você é imaturo. Sabe por quê? Você tem que desabafar com quem pode fazer alguma coisa por você. Só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Mas pastor, eu tenho uns parentes que não servem de nada. Olha, você está colocando sua expectativa em parente, você vai se frustrar. Pastor, mas eu estou colocando a minha expectativa na minha igreja, você vai se frustrar. Pastor, eu estou colocando a minha expectativa em você, você vai se frustrar. Só tem um que nunca vai frustrar a gente, e o nome dele é o Senhor. O grande eu sou. Esse nunca vai frustrar a gente. Nunca vai frustrar, porque só Deus mesmo. Só Deus. Queridos, Deus ele sempre envia o que a gente precisa, ele manda o escape, ele manda o livramento, ele abre porta, ele faz o movimento e a gente está sempre vivendo grandes coisas no Senhor. Por isso eu concordo com o Salmo 46. E ai de mim se eu não concordasse. O Salmo 46, verso 1 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Ele não é o socorro presente, não. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É o nosso Senhor. Só Deus mesmo. Entenda que quando estamos encurralados pelo impossível, o Deus do impossível aparece com milagre, com seu poder e com livramento na hora certa. Só Deus mesmo. Talvez você chegou aqui pensando: pastor, eu estou encurralado pelo impossível. Eu não tenho mais o que fazer. Parabéns. É agora que o Senhor age na sua vida. É agora. O milagre está prontinho para acontecer para você agora. Se preparem. Se preparem. Pastor, mas eu não tenho o que fazer. É agora. É agora. É nesse momento, porque Deus quer te mostrar que tem muita coisa que não vai ser através de você, é sempre através dele. Quem endureceu o coração de Faraó? Foi Moisés? Foi a birra de Moisés? E Moisés era birrento e o Faraó ficou com raiva dele. O texto diz isso? O Senhor falou: eu mesmo vou endurecer o coração de Faraó para que o meu nome seja glorificado. Não existe situação jogada para Deus. Tudo que acontece na nossa vida,
Deus aproveita. Existe aproveitamento de Deus em cada situação na nossa vida. Você pode ter certeza disso. Mas em segundo lugar, quais situações da vida que essa frase precisa ser uma verdade em vez de um bordão? Quando a nossa única escolha é confiar nas estratégias do Senhor. O só Deus mesmo é uma verdade para a gente quando a nossa única escolha é confiar naquilo que o Senhor vai fazer. Por quê, pastor? Versos 13 e 14. Olha o que dizem os versículos 13 e 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem hoje. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Fala para ela assim: acalme-se. Fala de novo: acalme-se. Mais uma vez: acalme-se. Você foi resposta de Deus para essa pessoa hoje. Dá um forte aplauso a Jesus pela sua vida aí. Acalme-se. Sabe o que é interessante nesse texto? Gente, eu já preguei esse texto diversas vezes. Você já leu esse texto mais de 20 vezes. Quem é menos crente aqui, quem não faz devocional, já leu umas 20 vezes. Quem faz devocional todo dia, leu umas 50, 100. Moisés fala para o povo assim: olha só, Deus vai guerrear por nós. Hoje mesmo vocês estão vendo esses egípcios aí, vocês não vão ver mais a partir de hoje. Então somente acalmem-se. Mas sabe o que é interessante? Que Deus ainda não tinha dado a estratégia para Moisés. Moisés fala antes da estratégia de Deus. Por quê? Deus falou depois: Moisés está clamando a mim por quê? Diga ao povo que... Ele fala depois de que Moisés fala isso. Sabe por que Moisés fala isso? Porque Moisés sabia que Deus tinha uma estratégia para poder livrar o povo. O mesmo Deus que comissionou Moisés, ele não ia abandonar Moisés, ele estava com Moisés o tempo todo e ele tinha a estratégia certa. Ele tiraria o Moisés e o povo daquela situação porque ele é Deus. Se ele prometeu, ele cumpre. E aí Moisés fala: pastor, será que não era o poder das palavras? Para com essa bobeira, gente. Esse negócio de poder de palavras, isso é frase de coach. O único que tem poder nas palavras é o Senhor. Haja luz e houve luz. Você acha que, porque eu falo acontece? Não. Você fala e acontece porque você tem fé. E você externa a sua fé. Você fala aquilo que está dentro de você. E o Senhor não está preocupado com o que você fala, Ele está preocupado com a sua fé. O Senhor não está vendo o que você está falando. Mas eu estou falando, porque vai acontecer. Não, só vai acontecer se você estiver alinhado com Deus, se o seu coração estiver conectado com Ele, se fizer parte do propósito dEle, se você tiver fé para viver isso. Agora, se você não tem fé, se você não está conectado, se você está pouco se lixando para o reino de Deus, você pode falar, você vai morrer de falar, porque até papagaio fala e não vai acontecer. Agora, se a gente estiver com Deus, vivendo os propósitos de Deus, lutando para que Deus seja glorificado, já aconteceu. Moisés ensina para a gente que o só Deus mesmo é uma verdade no nosso coração, quando a única escolha que a gente tem é confiar. Deus muitas vezes nos leva para esse lugar. Deus parece que coloca a gente num lugar que a gente não tem mais o que fazer para que Ele haja e mostre: eu sou Deus na sua vida, filho. Eu estou cuidando de você. Eu estou com você. Me lembra de uma pessoa que ela estava entre a vida e a morte. E a equipe médica já não sabia o que fazer. E aí os parentes chegam para os médicos e falam: vem cá, o que vai acontecer? Os médicos, a gente não sabe. É interessante que você olha para a história de um médico, ele fez residência nos Estados Unidos, o outro fez no Canadá, o outro fez na França, 20 anos estudando, 40 anos dando plantão, uma experiência tremenda. Chega na hora,
existem momentos que eles falam, a gente não sabe mais o que fazer. Tem médico ateu que fala, só Deus mesmo. Já cansei de ver isso. Tem médico que é ateu que fala, se Deus não intervir aqui, meu irmão, não tem como mais. E aí essa pessoa está entre a vida e a morte. Aí eles falam, olha, a gente precisa abrir a cabeça da pessoa. Porque se a gente não abrir a cabeça da pessoa, ela vai morrer. Mas se a gente abrir, ela provavelmente também vai morrer, porque não vai aguentar essa cirurgia. E aí, a família chega para o médico e fala assim, e agora? O que fazer? O médico, a gente está discutindo, mas a gente não sabe o que fazer. Na verdade, é só Deus mesmo. Quando essa palavra foi falada, a pessoa que estava conversando com a equipe médica, sabe o que ela fez? Ela falou, só Deus mesmo? Então, se é só Deus, a partir de agora, então vai acontecer. E ela foi tomada por essa palavra, por essa verdade. E ela falou para a família, olha, agora é só Deus. Que bom! Porque ele já não sabe mais o que fazer. Os especialistas já não sabem mais como intervir, como fazer, não tem mais o que ser feito, agora é só Deus mesmo. E porque é só Deus mesmo, já aconteceu. Resumo da história, a pessoa não precisou abrir a cabeça e não morreu, está viva testemunhando até hoje, porque foi só Deus mesmo na vida dela. Estratégia divina. Estratégia divina. Queridos, em terceiro lugar, quais são as situações da vida que precisa ser verdade o só Deus mesmo? Quando a nossa fala é seguida de obediência a Deus. O só Deus mesmo é uma realidade para a gente quando a gente fala e obedece ao que o Senhor manda. Porque se você fala só Deus mesmo e não obedece, na sua vida é só um bordão. É mais um bordão do que uma declaração de fé. Por quê, pastor? Olha, o texto é muito claro dizendo que Deus manda Moisés estender as mãos. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Estenda as mãos e o mar vai se abrir. Moisés faz exatamente o que Deus manda. Obediente. Obediência. Por quê? Porque Moisés sabia que ele não ia conseguir construir uma ponte ali. Ele não ia conseguir pegar, talvez, e fazer um transbordo e por outro lado, dar uma volta, ligar um GPS. Não tem como. Existem situações na nossa vida que a gente não tem mais o que fazer, se esgotaram as possibilidades. E aí, queridos, nós precisamos ter uma vida de obediência a Deus. O problema é que muitas vezes se esgotam as possibilidades e a gente continua tentando do nosso jeito. E aí sabe o que acontece? A bola de neve. Estou precisando de um dinheiro para pagar uma conta, não sei o que fazer, vou jogar. Estou precisando de um negócio aqui para poder fazer, vou pedir emprestado aqui. E aí a bola de neve vai entrando no pecado. E um abismo vai chamando o outro. E aí vai chegar um tempo em que você está muito pior do que antes. Sabe uma coisa que eu aprendi? Homens, cadê os homens aí? Levanta as mãos aí. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido na vida? Vou dar uma dica para vocês. Muitas vezes, quando não sei o que fazer, eu pergunto para minha esposa. Pensa em algo espiritual. A mulher nasceu com um radar diferente do homem. Às vezes você está todo errado. Você está tapando um buraco em cima do outro. Você está construindo um pecado em cima do outro porque faltou você abrir seu coração com a sua esposa. Às vezes uma palavra dessas mulheres faz todo sentido para a gente. Às vezes quando eu vou tomar uma decisão que eu estou certo, eu falo, rapaz, que projeto maravilhoso. Olha, pensa num projeto, Oscar Niemeyer. Aí eu vou falar com ela. Ela fala, isso aí, o teu projeto de Oscar Niemeyer? Você não inverte, coloca essa vírgula aqui nesse lugar. E aí faz todo sentido. Ah, pastor, mas será que não é porque as mulheres buscam mais a Deus? Aqui na nossa igreja, não. Aqui nós temos homens de atitude. Aqui nós temos homens de verdade que lutam pela santidade.
Tem uns 3 ou 4 aí que não quer muita coisa não, mas a maioria quer. Conversem com o seu cônjuge. Tem muita resposta de Deus que não vai vir de um anjo do céu, mas vai vir de um anjo que o Senhor te entregou para ser sua esposa. Mulheres, eu gosto de comer no Bauru aqui. Minha cucina também é aqui do lado. Tô merecendo, né? Sejam obedientes. A obediência faz todo sentido para Deus. Tem muita gente que acha que Deus está super feliz quando a pessoa está louvando e chorando, que a pessoa está servindo na cantina. Ah, eu estou servindo no Kids. É uma daquelas pessoas 125 do Kids que tem 25 que serve? Está no grupo, né? Cadê a Helen? E aí a pessoa acha que Deus está vibrando com isso. Deixa eu te falar, é muito importante isso. Você servir, você se entregar para Deus, você chorar, você louvar. Isso é muito importante. Mas sabe o que Deus espera de você de verdade? Obediência. Obediência. Se você for obediente, deixa eu te falar, você vai viver muitas coisas com Deus que você nunca imaginou viver. E você vai deixar de viver muitas coisas que você talvez esteja vivendo hoje por ser desobediente. Só Deus mesmo na nossa vida. Só Deus. Só Deus. Mas em quarto lugar, para concluir, quais situações da vida que essa frase precisa ser uma verdade? Quando for para glorificar o nome do nosso Senhor. Só Deus mesmo precisa ser falado quando for para glorificar o nome dele. Por quê, pastor? Versos 29 e 31. De 29 a 31, olha o que dizem esses textos para a gente. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Sabe qual é a realidade aqui, queridos, para concluir? O povo viu com seus próprios olhos o que Deus fez com seu poder. O povo viu. Porque o Senhor foi muito claro, eu vou endurecer o coração de Faraó, eu vou fazer as coisas acontecerem para que o meu nome seja glorificado. O povo enxergou tudo que Deus fez. Então, na prática, eles entenderam perfeitamente que é só Deus mesmo. Eles viram isso, eles viram com seus próprios olhos, eles experimentaram esses grandes milagres, ou seja, o só Deus mesmo é uma verdade para eles. Deixa eu te perguntar de todo coração, na sua vida também? Quantos milagres a gente tem vivido, gente? Nós moramos em um dos lugares mais perigosos do mundo. Você sabia disso? E a gente está vivo, pô. E a gente está com saúde, pô. A gente mora no país um dos países mais corruptos do mundo. Mas a gente tem o que comer. Tem um arrozinho lá, tem um feijãozinho, tem uma saladinha, tem uma roupa boa para usar. É só Deus mesmo. Não é político não, pastor. Mas isso aí é porque a dificuldade por causa desse governo, por causa daquele governo. Queridos, que governo que nada. O governo que rege a nossa vida é o governo do céu. Você precisa acreditar nisso. Pastor, mas tem o governo da terra, a gente tem que se submeter. Tem um líder, tem um presidente, a gente pode até não concordar com nada, mas é o líder. É o líder. Eu respeito, eu oro, posso não concordar em nada, e não concordo. Mas eu oro, mas eu clamo pela vida dele, e eu espero que um dia ele se arrependa dos seus pecados e decida viver uma vida com Jesus. Ah, mas vai entrar um outro governo, precisa também. Precisa também. Precisa. A verdade, queridos, é que só Deus mesmo precisa ser algo que glorifique o Senhor de verdade. Porque ao longo da Bíblia a gente consegue perceber que só Deus mesmo cuidando das pessoas. Não foi política, não foi influência, não foi nada, foi Deus.
Quem foi que caminhou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente? Quem foi? Quem foi que fechou a boca dos leões quando Daniel foi jogado naquela cova? Quem foi que deu a estratégia para Davi derrubar um gigante? Quem foi que falou para Noé construir uma arca que viria chuva e destruiria todo mundo para ele salvar sua família? Quem foi? Quem foi que falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e você vai ter tanta gente na tua vida, que vai ser muito mais do que as estrelas do céu. Quem foi que prometeu isso para ele? Quem cuida da sua vida, Silvia? Luiz Paulo, quem é que cuida de você em cada detalhe da sua história? Tayane, quem é que te ama de todo o coração, que entregou o seu único filho para morrer pelos seus pecados? Letícia, quem é aquele que te carrega no colo todos os dias quando você está cansado? E ele fala, eu estou contigo, filha, eu te amo, isso é importante para mim. Yasmin, quem te deu toda essa inteligência que você tem? Quem demonstra um cuidado tremendo com você todos os dias? Quem te criou, Cláudio? Quem te deu toda essa inteligência? Quem foi? Só Deus mesmo. Hein, Darlan? Quando você estava no curso lá, quem te sustentou? Quem te sustentou, cara? Só Deus mesmo. Carolina, quem cuidou de você até aqui? Só Deus mesmo. Só Deus mesmo.